um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossos vídeos, nosso muito obrigado a todos que compartilham nossos sinceros agradecimentos. E nós temos agora um novo canal no YouTube, com a página Um Novo Brasil, a mesma página do Facebook. Peço a todos vocês que se inscrevam e possam compartilhar nossos vídeos. Nós temos que observar e fazer nossas escolhas corretas. Nós só temos uma escolha. Podemos dizer que só temos uma pedra e só temos um tiro para acertar no alvo. Você não tem mais a segunda oportunidade. Mas aí não é muita exigência? Claro que tem que ser. Você acha que as pessoas que venceram, eles só tinham um alvo. A exigência é eles mesmos. A exigência era eles mesmos. Você tem que se exigir de você mesmo. E exigir de você mesmo, você tem que fazer escolhas. Escolhas que vão, provavelmente, se você não estiver preparado, você vai sentir. Se você não estiver preparado, se você não estiver preenchido com você mesmo, você vai sentir a dor, você vai sentir o impacto das suas decisões. Mas quando você tem um alvo e que você quer chegar do outro lado, e que esse alvo ele vem preenchido com qualidade, com honradez, com a liberdade, e você vai ter essa condição de chegar do outro lado, e que o que você vai ter vai servir para milhões de pessoas, você pode apostar, você pode acreditar que Deus é com você. O Criador, o grande arquiteto do universo é com você. O Brasil precisa de encontrar homens. E existem homens que eu atribuo essa palavra homem a muitas mulheres de valores. Olha, nós temos muitas mulheres de valores. Que esses calça-frouxas não chegam nem aos pés. E eu dou um recado, mulheres, vocês que têm essa qualidade, pelo amor de Deus, não se misture com essas pragas que se encontram, não. Com essas calças frouxas, que tem muito, mas tem muito, não se encontra. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não se preocupe, que aquilo que é bom atrai o que é bom. Aquilo que é bom atrai o que é bom. Se você for bom, você atrai as coisas boas. Aquelas pessoas que se afastou de você, deixa essa porcaria para lá. Isso não vai servir de nada. Nós temos que encontrar homens ilibados, homens preocupados em resolver problemas para multidões. Homens que são capazes de fazer com que o Brasil possa fluir com qualidade, expurgando essas pessoas. Eu, no outro programa, eu disse que quando eu falo pessoas, eu estou falando o quê? Desses vermelhinhos. Dessas mentes que podem ser recuperadas desde que essas pessoas elas se esforcem um pouquinho para queimar o chip da estupidez, da ignorância, o chip da ideia socialista, o chip da ideia comunista, o chip da ideia do furto, do roubo. É tudo colocado em chip. Se ela se esforçar um pouquinho, ela entra em curto e a mente recupera novamente. Volta ao estágio de reiniciação. Aí ele vai entender o tamanho da porcaria que fez. Mas, por enquanto, o Brasil precisa de encontrar homens desta natureza. Homens capazes de ir à frente, atingir o alvo. Essa fundição que eu sempre falo de corpo, alma e espírito são cordas de 3 dobras. Corda de 3 dobras. E não se quebra fácil. Você não quer chorar? Você não quer sofrer? Você não quer sentir as investidas de outras pessoas? Se funda. Junta os 3. Você vai ver que você vai ter uma visão muito, mas muito rica em relação ao que está à tua volta. Você não tem a noção o que é essa fundição. Você se funde. Olha, é maravilhosa. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você põe em prática, vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque são 3 concordando. 3
3 concordando. E quando 3 concordam e dizem, vamos fazer isso, conforme a nossa imagem, vai dar certo. Pode acreditar. Vai dar certo. Ninguém te barra, ninguém te para. Mas para isso você tem que se conhecer. Pare de choramingar, pare de reclamar, pare de fazer, acreditar nos outros, pare de confiar nos outros. Pare com isso. Acredite em você. Você pode, você vai conseguir. Mas para isso você tem que ter essa condição. Você tem que ter um alvo. E você vai alcançar. O Brasil precisa de homens assim. Nós temos milhares de canalhas. Canalhas, bandidos. E quando eu falo bandidos, não são. Porque nós estamos acostumados a referenciar crime, desorganizações a pessoas que se encontram na periferia. Pessoas que se encontram nas ruas. É crime, bandido, ladrão, batedor de carteira. Não! Tem batedor de carteira de colarinho branco. O crime, criminosos, bandidos, não se encontra só enquadrado nessa desafortunada situação social que essas pessoas se encontram. Não, pare com isso. Você pensar assim dessas pessoas, você é o pior de todas. Você não é capaz e não vai ser capaz de sequer conhecer você mesmo. Você não pode cometer esse erro. Essas pessoas que se encontram lá, elas têm que ser mudadas. Mas quando eu falo mudadas também, é arrancadas de lá, substituída, trocadas. Você tem que fazer isso. E por que você tem que fazer isso? Porque é a tua sobrevivência. Em um país onde as pessoas tomam um parlamento como tralha, um local de tralhas, de ideias ideológicas, partidárias, não pode ter respeito. Um lugar de partido não pode ter respeito. Não pode. Eu lamento dizer. O parlamento é um lugar em que se parlamenta as questões sociais do Brasil e traz-se solução independente de cor, de raça, sexo ou de qualquer ato que possa discriminar essa pessoa. Lá dentro não existe isso. Ponha isso na sua cabeça. O artigo 4 não importa a tua origem. O artigo 4 difere. O artigo 4 cancela, anula, liquida os pensamentos desses partidos de esquerda. Lá dentro tem que ter parlamentares. E parlamentares parlamentam as necessidades da nação, a necessidade do povo, independente de região, de raça, de cor, quem quer que você seja. Lá dentro é outra coisa. Lá dentro é outra coisa. Lá dentro é parlamento, não é lugar de bandidos, de criminosos, de tratadores, de ideias, projetos criminosos que estão mais interessados no poder para escravizar. Lá não é lugar para isso, não é lugar para esse tipo de gente. Se o seu parlamentar ou o seu candidato tem essa ideia de concordar com você com aborto, roubo, furto, diminuição de crime, assalto, menor bandido, se concorda com tudo isso, fim da igreja, fim da religião, liberdade, maconha, cocaína, tráfico de droga, você, lamento, você vai trocar os 6 pelo meia dúzia. Isso não vai acontecer nada, não vai valer nada, você vai ficar do mesmo jeito. Você que tem uma admiração pelo crime organizado, mas não é do crime, mas o crime está na tua área. Aquele criminoso, se tiver um representante, você vai perdido. Ele vai bater na tua porta assim, ó, voto desse candidato é meu, hein? Isso não é vida. Isso não é Brasil, isso não é país. Nós estamos vendo as autoridades, ao invés de se comportar e preencher o seu espaço tentando resolver os problemas sociais do Brasil, nós estamos vendo brasileiros que se encontram no poder ferrando os outros brasileiros. Ao invés de estarem preocupados em resolver os problemas sociais,
os problemas sociais, buscarem os resultados nos aglomerados, nas favelas, usar o artigo 5º da nossa Constituição, que crimes, grupos armados, seja civil ou militar, que afronta o Estado de Direito, é crime inafiançável. Juízes, não está aqui o mandado policial, pode buscar o homem. Juiz, não, 30 anos de cadeia. Mas nós estamos encontrando pessoas amenizando para criar um grupo armado, que possa afrontar o Estado de Direito quando aquele qual tem interesse de pôr as mãos no poder da República. Nós estamos assistindo isso. Os investimentos, os furtos, os roubos, desvios, as organizações criminosas que ocupam as cadeiras de prefeitos, de governadores, legisladores, tanto municipal, estadual e federal, comprometido com dinheiro, líderes religiosos comprometidos com dinheiro, líderes religiosos que têm acordos escusos, tortos, mundo sujo com político. Ninguém fala isso. Estamos todos nós a mercê dessas figuras ridículas que surgem. E sabe por que você aceita? Sabe por que esse povo aceita? Porque tem essa desordem dessas 3 figuras que nós temos dentro de nós. Corpo, alma e espírito. Se nós fundirmos isso, dificilmente vai entrar ideias. E quando um grupo de pessoas tem o mesmo propósito, não tem ninguém que suporte. Ninguém. Eles vão tentar me enganar você. Mensagens, ideias fragmentadas, essas coisas que podem atrelar você. Nós estamos sempre sujeitos a alguma coisa, mas se essa coisa for boa, e que mesmo essa coisa sendo boa, você pensar, peraí, se eu consumir isso, a minha alma se vicia, minha alma fica viciada. Não. Se eu consumir isso, meu espírito não vai ter alimentação correta. Não quero, não posso. E se eu decidir por carne, não vai dar certo. O espírito e a alma vai ficar sem estrutura para poder permanecer de pé. E o que eu vou fazer? Então já são 2 contra as minhas decisões. Sempre vai ser 2 contra a tua decisão. Então quando você estão juntos em um só propósito, os 3 concordam, isso não presta, aí é conceito. Não, isso está errado. Não, meu irmão é ladrão, não presta não. Não, meu pai não presta não. Não, a minha mãe, por mais que seja mãe, eu amo, ela cometeu um erro. Você começa a pensar de uma forma coletiva. O Brasil foi destruído nessa fórmula, lá atrás. Lá atrás nós foram destruídos educacionalmente, inteligentemente. As igrejas contribuíram para isso. Os partidos políticos contribuíram para isso. O crime organizado. Tudo isso tem um alinhamento. Tudo isso tem um sentido. Tudo isso tem uma concordância. Nós temos que fugir dessas coisas e olhar para quem nos dá condições de vencermos. Nós temos que ser essa flecha. Nós temos que ser essa lança. E não importa o que você pense, o que você imagine. Ao contrário, você olha assim, esse cara é arrogante. Não. Não existe arrogância quando você define o que você quer ser. As coisas pequenas, deixa de lado. Não, vamos para frente. Vamos para frente. Vamos para frente. Então a gente tem que observar tudo isso antes de cairmos nas armadilhas dessas pessoas. E é fácil quando você consegue observar que você é ponta de lança. Eu duvido ponta de lança ficar no meio do caminho. Eu duvido. Imagine, coisa simples, imagine. Você tem uma lança, tem um pedaço de ferro, eu vou fazer uma lança. Onde é que você vai colocar a ponta da lança? Aqui. Onde você vai colocar a ponta da lança? Só responda para você mesmo. Meu amigo, você não vai colocar no meio. Você não vai colocar no final. Você vai colocar na frente.
A ponta de lança é na frente. Ela tem 3 pontos, e esses 3 pontos estão unidos, que faz preencher sólida. 1, 2, 3, solidifica a ponta da lança. Onde pega, entra. Onde pega, ela abre caminho. Seja você a ponta de lança. Funde-se. Busque os meios para compreender você. Compreenda você. O que você quer? O que você quer fazer? O que você pretende deixar para o Brasil no futuro? Para o seu neto, para o seu filho? O que você pretende? É aí que você começa a preencher de coisas boas. Quando você começa a preencher de coisas boas, essas coisas boas é que vai fundir esses 3 pontos. Aí sabe quem que vai estar do seu lado? Aquelas mesmas 3 pessoas que dizem assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Simples. Simples. Só assim vamos ter um Brasil diferente. Só assim vamos ter um Brasil, olha, completamente diferente. Vamos vencer. Mas vamos vencer porque nós somos os melhores para conduzir aqueles que se encontram perdidos, os nossos irmãos. Vamos buscá-los, vamos trazê-los de volta para o verde e amarelo, para o Brasil, para a pátria. Fazê-los com que eles compreendam que eles simplesmente caíram. Não vamos julgá-los, nós vamos ajudá-los. E para isso, o Brasil precisa de homens. Precisa de homens livres. Livres. Homens ilibados, sinceros, corretos, bom caráter. E que esteja disposto não a buscar e colher para si, mas produzir para milhares. Expandir e não colher. Quando você vê essa história de colher, eu já fico com o pé atrás. Você tem que fazer para expandir. Expandir. Esse é o propósito do Criador. Expandir e não colher. Nós temos que observar tudo isso e temos que aceitar. Aceitar para mudar. E vamos vencer essas condições que nos são impostas. Um abraço a todos e não esqueçam de se inscrever no YouTube, no canal Novo Brasil. Um abraço.